Boa tarde para todos. Meu nome é Joaquim Teixeira Neto, eu sou coordenador do curso do LAIS. Hoje, nessa oficina de saúde digital, a gente vai ter a presença da Caroline Santiago. Ela é técnica em química e ela é do Serviço de Gestão da Sustentabilidade. Ela é Master em Reiki, terapeuta holística e graduação em Engenharia Ambiental. Então, coordenador do nosso laboratório, o professor André Pereira, nós temos essa nossa grade de horários, nós temos outros horários e nós temos outros dias também, né? Vamos, então, agora ouvir a Caroline Santiago, que vai dar aula sobre Reiki. Boa tarde. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Reiki, o que é o Reiki, o que é esse nome, né, que a gente ouve muito mais hoje em dia, o que é essa ferramenta que agora entrou no SUS, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os corpos, né? Falamos um pouquinho sobre a energia, os chakras, e nesse momento a gente pode entrar em contato e entender um pouquinho como é que funciona essa ferramenta que trabalha de forma integrativa, né, com a medicina tradicional e que a gente pode utilizar para cuidar da gente também, né, de outros aspectos, como a gente já estava falando na outra aula. Vamos ver no próximo slide o que é esse Reiki, né? Reiki, de uma forma resumida, é o rei mais o Ki, né? O rei é a energia universal, disponível de forma abundante para todas as pessoas. E o Ki é a energia vital, é a energia que cada pessoa possui. O rei que nada mais é do que a união da energia universal com a energia vital, direcionada a partir da imposição das mãos, que nem na nossa figura, que a gente pode ver, para cuidar da pessoa em todos os aspectos. Então, se a gente entende já, né, como a gente já falou, que o corpo físico não é só ele, né, a gente pode olhar que a gente tem emocional, que a gente tem mental, espiritual. O Reiki é uma das ferramentas que ajuda a cuidar desses 4 aspectos, né, desses nossos 4 corpos. E aí, no nosso slide seguinte, vamos falar um pouquinho mais o que é isso, né? Então, a gente já sabe que é a união do rei, mas o que dá o reiki a partir da imposição das mãos, né? O pessoal do reiki costuma dizer que a energia das mãos é aquela energia de amor, né? Que reiki é amor. É quando a gente transfere a energia do amor para as pessoas, quando a gente transfere essa energia também para a gente, porque a gente também pode cuidar da gente, né? E se a gente pegar uma definição do glossário temático das práticas integrativas e complementares, a gente pode ver que é uma prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos, né? Uma canalização da energia vital mais universal, promovendo o equilíbrio energético, o equilíbrio e o bem-estar da pessoa como um todo. E vamos então para o slide seguinte, para a gente dar uma olhada mais a fundo um pouquinho. Aqui a gente tem uma verdadeira letra japonesa, que a gente costuma chamar de, nós reikianos, né? A gente costuma chamar de rei mais ki, né? É o ideograma do reiki. Se a gente olhar na parte de cima dessa letra japonesa, a gente tem o rei, como eu falei, energia universal, cósmica, e embaixo o ki, que é a energia vital. Se a gente olhar para as palmas das nossas mãos também, no meio da nossa mão, onde tem esse círculo grande, a gente tem a energia do rei, nas pontas dos dedos a gente tem a energia do ki. Então, em tudo que a gente faz, seja o nosso sentimento, seja o envio do reiki, o atendimento presencial, o ideograma do reiki, as nossas mãos, em cada parcela que a gente está fazendo esse movimento de conectar com o reiki, a gente une a energia universal com a energia vital. Vamos, então, para o slide seguinte, para a gente olhar mais um pouco também. O reiki, a gente entende muito bem que tem essa união, que tem muita parte do nosso sentimento também, mas explicar o reiki de uma forma tradicional é basicamente falar que é a união do rei e do ki.
Mas muito mais, né? E aí já vale uma experiência individual, né? Muito mais do que saber que o reiki é essa união dessas duas palavrinhas, dessas duas energias, é sentir essa energia. Então, quando eu dou curso, por exemplo, eu explico para os alunos que muito mais do que a gente saber a definição do que é o rei, do que é a gente sentir como é esse reiki, a gente sentir que a cada pessoa essa energia vai passar de uma forma diferente, porque existe o contato individual com cada pessoa. E esse contato individual, ele vai ter uma relação direta com a forma com que a gente lida com essa ferramenta. Então, tem pessoas que usam essa ferramenta para o dia a dia, tem pessoas que usam só para atendimento, tem pessoas que usam só para se cuidar. Todos esses exemplos que eu dou, cada pessoa tem uma experiência diferente do reiki. Então, cada uma vai ter um entendimento diferente do que é o reiki. Uma coisa legal também para a gente pensar é que quando as pessoas chegam para fazer curso de reiki, elas pensam, nossa, eu nunca lidei com essa ferramenta, eu nunca trabalhei com isso, eu não sei do que se trata. Eu não sei se eu vou poder usar essa ferramenta. Vem aquelas dúvidas e preocupações com uma ferramenta nova, né? Então, muito mais do que isso, a gente pode pensar em, primeiro momento, o que a gente faz quando a gente está com machucado no nosso braço, no nosso corpo? A primeira coisa que a gente faz é botar a mão, né? A gente tem um entendimento inconsciente de que a nossa mão vai trazer um acalento, vai trazer uma proteção, vai trazer uma energia de cura também. Por isso, todas as pessoas têm essa disponibilidade de fazer reiki, de ser um reikiano, né? Quando a gente começa a fazer o curso de reiki, a pessoa estuda sobre o reiki, entra em contato com esse universo, ela começa a usar de uma forma mais direta o que é esse botar a mão e cuidar. Então, o reiki, como eu falei, ele é muito mais profundo porque ele está diretamente envolvido com a forma com que eu sinto essa ferramenta. E falar do que é o reiki, também tem que falar de quem é a pessoa, né? Quem é o grande criador desse reiki. Então, na foto, a gente vê o Mikao Usui, que ele é o grande criador de reiki, né? Ele trouxe o entendimento, né? A canalização, né? O que é o reiki, né? A partir das práticas que ele procurava, a partir dos questionamentos que ele tinha, onde ele queria muito cuidar de muitas pessoas e ele não sabia como fazer no final do dia sem ficar cansado. Então, ele, no final das contas, depois de procurar bastante, depois de pesquisar o mundo, né, ele teve uma grande consciência de que ele poderia se conectar com uma energia universal e unir com a energia dele. E ele poderia cuidar de muitas pessoas para que no final do dia elas ficassem acalentadas, né, das suas questões e também ele pudesse ficar bem. Então, esse da foto é o grande criador do reiki. E ele, dentre muitas frases, ele falou que o reiki é a arte secreta de convidar a felicidade, né? É quando a gente cuida do outro, mas a gente também cuida de si mesmo. Então, vamos olhar um pouquinho mais à frente para a gente poder ver. O reiki, como é uma ferramenta tão forte e ao mesmo tempo tão simples, né? Todos os movimentos do reiki começaram com o Mikao Usui em 1922, 1900, muito pouco tempo, né? Então, ele veio caminhando com muito pouco tempo e olha só quando a gente já está em 2020, quanto conhecimento a gente tem e como ele está tão difundido, graças a todos os mestres que passaram antes da gente, mas especialmente a Mikao Usui. Hoje em dia, a gente tem, esse nome não é mais tão estranho, né? A gente sabe que o reiki é uma ferramenta que ajuda muita gente, que a gente pode se ajudar também. E o reiki, ele também pode ser uma técnica que a gente pode associar com outras técnicas. Então, o reiki, ele pode entrar com uma cromoterapia, um floral, uma musicoterapia, um outro atendimento holístico também. E a gente pode associar o reiki ao próprio tratamento tradicional. Então, ele é reconhecido como uma terapia complementar, exatamente porque ele complementa uma técnica tradicional, né? Uma medicina tradicional. Então, eu posso muito bem ter um diagnóstico físico, sei lá, problemas no pulmão, com diagnóstico, e também cuidar com o reiki, né? O reiki,
como eu falei, ele é complementar. Então, em momento nenhum reikiano vai falar para a pessoa que agora você é reikiano, agora você vai trabalhar com reiki, esse seu problema no pulmão, e então você não precisa mais tomar remédio, não precisa nada disso. Isso não acontece, exatamente porque o reiki é complementar. Então, o que se pratica no reiki é que a gente associa o que está trazendo da medicina tradicional e traz um outro olhar, que nem a gente falou na outra aula, um olhar mais profundo, um olhar sobre o que o mental está envolvido nesse diagnóstico físico, o que o emocional, olhando de uma forma integral, entendendo que o corpo físico não é só o físico, existe um conjunto de corpos ali envolvidos. Então, olhando para o seguinte, para o slide seguinte, a gente pode começar a olhar também que esse caminhar do reiki, ele trouxe desde aquele caminho da criação, do começo. Agora a gente já está falando de prática integrativa, prática complementar à saúde tradicional. Como são os órgãos que olham para isso, né? Como é o mundo mais tradicional olhando para isso? A OMS tem o reiki há muitos anos já e diz que ele é um procedimento, uma técnica bem estruturada, bem estudada e bem testada. Então, existe um reconhecimento da OMS com relação ao reiki. E aqui na foto, a gente tem um atendimento de reiki, um dos vários atendimentos que aconteceram no ano passado, e esse foi o Dia do Meio Ambiente, que foi divulgado pela ENSP. Tá? No slide seguinte, a gente tem um olhar sobre a política nacional de práticas integrativas e complementares. Então, a gente tem o olhar do mundo, a OMS, agora a gente começa a olhar Brasil, como é isso, né? O Ministério da Saúde fez uma política nacional de práticas integrativas e complementares, e existem várias práticas, inclusive o reiki, que é uma delas. Então, aqui no gráfico, a gente pode ver que existem várias outras práticas, mas que o reiki, dados de 2006, digamos assim, né? Existem dados mais atualizados, mas é o dado que está na política, que ele é uma das terapias mais utilizadas como técnica, né? Como mais acessadas como técnica de terapia complementar. No seguinte, no slide seguinte, a gente olha que, além da política nacional, a gente tem a inserção do reiki, assim como várias outras terapias que estão aí, como portaria, inserindo essa prática na política. Então, desde 2017, né, essa portaria de 27 de março de 2017, a gente tem o reiki inserido como uma prática do SUS e como uma prática dentro da política nacional de práticas integrativas complementares. Então, hoje em dia, o SUS também já levanta essa bandeira falando que o reiki é uma das terapias que podem ser utilizadas. Abrindo um parênteses, teve um documento que saiu também da Prefeitura do Rio, nesse período de pandemia, integrando também o reiki, falando que o reiki é uma das terapias que podem ser utilizadas nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão um pouco mais frágeis, um pouco mais emocionalmente abaladas. Então, a gente tem mais um documento oficial falando como o reiki é muito bom também. Então, vamos olhar para o slide seguinte. A gente olhou, de uma forma geral, o que de documentação oficial já existe. Mas, e aí, o que eu faço com isso, né? O que eu posso usar o reiki? Até agora, eu vejo que o reiki é muito legal, tem muita coisa, tem muitos lugares oficiais que divulgam, mas o que eu posso fazer com isso? O reiki, eu costumo brincar que ele é bombril, a gente pode usar para tudo, né? Por quê? Porque a gente realmente pode usar para tudo. É uma prática e uma forma de olhar a vida diferente. Então, com o reiki, eu posso fazer reiki nos animais, eu faço bastante no meu cachorro, que eu tenho um cachorro. Eu posso fazer reiki para os meus alimentos, eu posso fazer reiki para minha casa, para minha casa estar com uma energia boa. Eu posso fazer reiki para mim mesmo, para minha água, para as minhas plantinhas, então, para os meus objetos.
quando eu faço reiki para as plantinhas, por exemplo, eu intenciono que elas cresçam fortes e saudáveis, e faz toda a diferença, né? Então, eu posso utilizar o reiki para qualquer coisa que eu quiser. Se eu for fazer uma prova de concurso, eu posso fazer reiki em mim para me preparar, para eu estar bem, para eu estar sereno, naquele momento que eu for fazer a prova. Eu posso usar o reiki para qualquer coisa, onde eu possa estar sempre e constantemente me cuidando e me equilibrando. E aí, no slide seguinte, a gente vê que um outro lado também que pode trazer mais conscientização sobre o reiki, né? Eu peguei 2 comprovações científicas sobre o reiki. Uma delas é a tese de mestrado do Ricardo. Ele fez uma tese mostrando que a imposição das mãos, no caso reiki, né, para animais, né, para camundongos machos, fez muita diferença. Então, se você quiser, você pode até procurar na internet o nome da tese, né, procurar o nome dele, a tese, o ano, que você vai ver ela na íntegra, mas ele percebeu e ele tem dados estatísticos, dados comprovados de que a imposição das mãos para esses camundongos fez toda a diferença, comparado à foto do lado, que ele botou umas luvas, né, para mostrar a diferença entre o envio do reiki e uma imposição das mãos qualquer, né? Então, a gente tem uma comprovação científica da eficácia do reiki. Se a gente for no slide seguinte, a gente vê que tem a tese de doutorado dele também, que ele usou direcionado para pacientes, para idosos, né, com sintomas de estresse, fazendo isso mesmo movimento, cuidando com o reiki e cuidando de uma forma sem ter esse contato da imposição das mãos. E ele também tem dados muito interessantes, então, para quem quiser também pode procurar, falando sobre a diferença quando a gente faz a imposição e quando a gente não tem imposição das mãos. A melhora que tem no quadro de cada pessoa. Assim, existem vários outros artigos, teses também, se você quiser, você pode procurar, porque hoje em dia, cada vez mais, existe o olhar científico sobre a eficácia do reiki. Tá? E no slide seguinte, né, a gente vê que o reiki, no final das contas, é a forma com que eu lido com o amor sobre a minha vida, sobre as outras pessoas. Cada foto daí, ela está relacionada a um curso ou a um atendimento de reiki, ou mesmo um encontro. E são todos reikianos da ENSP, né? Tirando uns 2 ou 3 que não são, mas todos eles são da ENSP. Então, são trabalhadores da ENSP que oferecem hoje alguns atendimentos também, que entraram em contato com o reiki, que o reiki mudou também a forma de lidar com si mesmo, com os outros. E exatamente esse ponto onde o reiki é amor. E como eu disse lá no começo, cada pessoa aí da foto tem uma forma diferente de lidar com o reiki, porque cada uma sente o reiki diferente. Então, o convite que fica, além do que a gente falou na outra aula, a gente vê que ferramentas e o que eu posso fazer para cuidar de mim mesmo, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu humor, os meus sentimentos e estar constantemente cuidando de mim. Uma das ferramentas é o reiki. Existem várias outras também. Mas a reflexão que fica sempre eu cuido de mim, mas como eu cuido de mim? Se eu cuido de forma profunda, né? Com os 4 corpos, ou se eu preciso cuidar mais, né? Como é esse cuidar? E o que precisa melhorar nesse cuidado?